Fala, torcedores! Finalizado o jogo entre Fluminense e Vasco da Gama pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. E o Fluminense venceu o Vasco por 2-1 de virada. O Vasco da Gama marcou com João Vitor aos 25 minutos e aos 42 minutos Verratti do Vasco da Gama fez contra, deixou o jogo empatado aí com gol contra do Verratti. E aos 87 minutos jogados, Guga marca aí para o Fluminense, o qual dá a vitória do Fluminense por 2-1 de virada. O Fluminense consegue uma excelente vitória, e do qual vai ficando aí com 17 pontos e vai entrando ali na briga do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está em quinto, né? Tá com 17 pontos ali atrás de Bragantino. Aí tem Cruzeiro ali, tá com 17 também, Bragantino, Flamengo tem 18, então o Fluminense entrou na briga, tá ali na parte de cima da tabela e fez uma excelente partida aí, ganhando aí o jogo de virada. E vamos aos números desse jogo. O Vasco da Gama vinha de vitória por 3-0 em cima do Fortaleza, e o Fluminense vinha de um empate em 1-1 com o Juventude. E vamos aos números desse jogo, ver como ficou. Chutes a gols, 17 do Fluminense, 7 do Vasco. Porém, chutes efetivos, chute no gol, 5 do Fluminense, 2 do Vasco. Deu para ver que o Fluminense conseguiu mais chutes a gol, mais chutes efetivos também, o qual mostra aí que o Fluminense chegou mais. Posse de bola, 51% do Fluminense, 49% do Vasco da Gama. Passes, 432 para o Fluminense, 422 para o Vasco da Gama. Nos passes ficou um pouco equilibrado. Precisão nesses passes, 85% do Fluminense, 87% do Vasco da Gama. Faltas, 11 faltas do Fluminense, 16 do Vasco da Gama. Então, nas faltas, o Vasco fez um pouco mais, o que mostra que estava ali forçando o jogo ali, tentando alguma coisa ali, e ia na falta mesmo, né? Cartões amarelos, 4 do Fluminense e 3 do Vasco da Gama. Então teve até um certo equilíbrio nos cartões amarelos. Cartões vermelhos não teve para nenhum dos dois times. Impedimentos, 0 para o Fluminense, 1 para o Vasco da Gama. Escanteios, 6 para o Fluminense, 2 para o Vasco da Gama. No geral, apesar de ter algumas coisas que teve equilíbrio, mas no geral o Fluminense foi mais efetivo, chegou melhor, né, no jogo. Nos chutes, o Fluminense foi melhor, 17 chutes a 7, 5 efetivos no gol, 2 do Vasco da Gama. Então mostra que o Fluminense conseguiu buscar mais, conseguiu fazer um jogo melhor, e por isso deu aí essa vitória aí que os deixou com 17 pontos. Então vamos ver como ficou o Vasco da Gama na tabela de classificação. O Fluminense ficou em quinto com 17 pontos, está na briga ali, vai depender de outros resultados dos times acima que vão jogar, mas já chegou ali, já está entre os primeiros ali, que estão brigando ali por alguma coisa, né? Tem Flamengo, Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, Cruzeiro também. Cruzeiro chegou bem, Cruzeiro tem 17 pontos, Bragantino também vai jogar ainda. E o Vasco da Gama, ele está em 13º com 10 pontos. Então aquela vitória do Vasco que teve em cima do Fortaleza ajudou bastante o Vasco a não ficar tão abaixo, né? O Vasco está em 13º com 10 pontos. E assim foi esse jogo aí entre Fluminense e Vasco da Gama. Então é isso, pessoal. Na sequência a gente traz mais informações de futebol. Tem os outros jogos, tem o jogo ali que está acontecendo também em andamento do Atlético Mineiro e Corinthians, grande jogo também. Daqui a pouco a gente traz as informações desse jogo. E é isso aí, pessoal. Você que não é inscrito, deixa sua inscrição,
para o crescimento do canal e na sequência a gente traz mais informações de futebol. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.